Prefeito, mais um assunto a ser tratado nessa live que envolve a questão dos autistas, um assunto que circulou bastante aí por esses dias, foi o encerramento de um projeto que atendia autistas que eram mantidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como é que o prefeito pode explicar essa situação para os munícipes? Bom a gente lembrar desse tema. Eu tenho estudado muito sobre o transtorno de espectro autista. Nos últimos 70 anos, o mundo foi juntando diagnósticos de algumas doenças que acometem principalmente as crianças, né, doenças mentais, desde esquizofrenia infantil até a síndrome de Asperger. São 5 ou 6 diagnósticos de doenças mentais nos seus mais variados graus, que vieram sendo consolidados hoje no que a gente chama de TEA, que é o transtorno de espectro autista. O Brasil, principalmente, que isso está muito avançado na França hoje, os atendimentos específicos para as pessoas que têm o transtorno de espectro autista. Por que transtorno do espectro? Porque são várias doenças congregadas em uma só, que tem o seu diagnóstico sustentado em 2 vertentes, comportamento e comunicação. Então, as pessoas que têm dificuldade comportamental na comunicação nos seus mais variados graus, vai lá dentro do transtorno de espectro, vai ser diagnosticado por um psicólogo ou psiquiatra especialista no tema, para dizer qual é o diagnóstico da pessoa e qual é o grau que essa pessoa tem. Então, você imagina que o autismo é quase que um atendimento personalizado, porque nós estamos falando de vários transtornos congregados em um só, com vários graus diferentes. O Brasil ainda não consolidou na sua rede pública um atendimento, no SUS principalmente, que atenda especificamente a pessoa com autismo. Hoje você vê adulto sendo diagnosticado com autismo hoje, com um transtorno, com TDAH hoje, porque é uma coisa que vem vindo ao longo dos últimos 70 anos, fechando o diagnóstico. O que nós estamos vivendo em Aguaí? Aguaí tem atendimento para autismo. Isso está preconizado numa cartilha do governo de São Paulo, na sua estruturação de rede de saúde. Como funciona? Se você tem uma pessoa que desconfia, porque o autismo você vai saber depois, quando vai fazer o diagnóstico, como é que funciona no SUS? A porta de entrada para o atendimento do autismo é na UBS, na Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica de Saúde, ela vai recepcionar esse paciente. O médico tem condições, de, através de seus protocolos e manuais, avaliar se a pessoa tem algum tipo de traço do transtorno do espectro do autismo. Se houver em maior grau, ele referencia para o CAPS, que tem em Aguaí. Nós temos no CAPS aqui em Aguaí o TO, o psicólogo, especializados também em autismo. A pessoa, quando vem pelo sistema público de saúde, através da UBS, isso não é porque eu quero, é porque a regra do SUS é assim. Se você tem, aqui em Aguaí, o que tem acontecido, por exemplo, tem gente que tem plano de saúde, em São João da Boa Vista, o plano de saúde oferece um atendimento especializado para o autismo. Aqui em Aguaí, o mesmo plano de saúde não oferece esse atendimento especializado ao autismo que ele oferece na cidade vizinha. Quem tem o plano de saúde aqui, ao invés de cobrar do plano de saúde que faça aqui o que faz lá, quer que a prefeitura faça o mesmo atendimento que o plano de saúde privado faz lá para os seus associados. Não é essa a lógica no serviço público. O serviço público é um sistema único de saúde, universalizado, e que nós cumprimos regras. Não é o que a mãe quer, o que o pai quer, o que o prefeito quer. É o que o Sistema Único de Saúde define como forma e regra, como funciona no Sistema Único de Saúde. O BS, se for grau maior, referencia CAPS. Se no CAPS, psicólogo, TO, entenderem que aquele caso é de maior referência e complexidade, centros de referência em universidades. O Brasil só tem um centro de atendimento ao autismo especializado na cidade de São Paulo, que acabou de ser inaugurado. Então, não é uma política pública bem definida no país. Qual é a obrigação do poder público hoje? Quem gosta de ler Constituição, artigos 205, 206. Nós temos que garantir acesso à educação dessas crianças, principalmente. Porque o TEA
acomete principalmente na fase infantil. A nossa obrigação jurídica, constitucional, é dar a essa criança condições de integração na rede pública de saúde através dos mais variados suportes pedagógicos para que ela possa ser tratada como qualquer outra criança que está na rede pública. Isso tem em Aguaí. Nós fazemos mais que isso. Nós temos atividades esportivas específicas para autistas com evoluções significativas em Aguaí, coisa que outras cidades não têm. Nós temos atividades na própria Secretaria de Educação, além da sala de aula. Nós temos tratamentos específicos também em sala de aula. Alguns casos aqui em Aguaí foram parar na justiça. Das 5 ações que a gente está respondendo, 4 a gente ganhou, 1 a gente perdeu e está recorrendo, porque o próprio Tribunal de Justiça, no seu núcleo de saúde do Tribunal de Justiça, que suporta os juízes desembargadores para tomar uma decisão no que diz respeito à saúde, diz que o município faz o que é a obrigação dele. O que ele faz além da obrigação constitucional é além da obrigação. Hoje, por exemplo, me ligou o deputado do PT, Simão Pedro, um amigo meu, um deputado belíssimo, tem nos ajudado muito aqui na região. Ele recebeu essa semana algumas mães aqui de Aguaí, fazendo a demanda para que também essa discussão seja colocada do ponto de vista do Sistema Único de Saúde como uma necessidade, talvez, de atendimento especializado em toda a rede. O que ele orientou? O ideal seria, como tem acontecido em muitos lugares, essas doenças novas, as pessoas vão se associando, porque ela não está pacificada. Tem uma consultora da nossa região aí que desenvolveu um método e tem vendido esse método em alguns municípios. O Tribunal de Justiça mesmo reconhece que esse método, cientificamente, não agrega nada além do que hoje a metodologia do SUS preconiza como tratamento. Então ainda é tudo muito novo. Eu li um texto essa semana de uma tese da Universidade Federal de Minas Gerais, onde as 2 autoras tratam hoje o autismo como epidemia, em razão de ser muito nova hoje a forma de diagnosticar uma série de transtornos numa coisa só, e que como não havia no passado índices muito altos, era 4,5 criança para 100 mil, o acometimento, hoje é 1 a cada 68 crianças tem tido diagnóstico de TEA, nas suas mais variadas formas. Então você imagina o Ministério da Saúde tendo que desenvolver uma política pública para atender essa difusão de diagnósticos que a gente tem no Brasil inteiro. Não está pacificado ainda, porque embora a gente tenha que compreender que as famílias tem a necessidade de se socorrer para resolver um problema de saúde, é algo ainda muito novo para o sistema de saúde. Você pega, mas a atenção especializada de oncologia, está fechado. A atenção especializada de ortopedia, está fechado. O TEA é algo muito novo para o sistema. Se você for ver a França, eles ainda estão em processos de adaptação, em modelos de atendimento. Eu digo a França porque é um país que tem um sistema público de saúde muito parecido com o nosso e a gente se inspirou muito para criar o SUS no modelo francês. Então, é algo que não está pacificado. Eu tenho a super tranquilidade de dizer que a Prefeitura de Aguaí cumpre suas obrigações e muito além do que a Constituição determina, e que eu espero que essa mobilização, principalmente das famílias que buscam com justiça o atendimento para as pessoas que têm o transtorno em casa, para que o Brasil desenvolva política pública universal. Não dá para Aguaí fazer uma coisa, São João outra, Casabranca outra, porque o SUS não funciona assim. Então, em Aguaí, se você tiver na sua família criança diagnosticada ou com a desconfiança de que há a porta de entrada, é UBS, CAPS, referência em centros universitários ou, eventualmente, em algum outro centro público que trate o autismo. É assim que funciona. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ele aprovou um projeto que foi proposto pela nossa APAE de Aguaí, chamado Borboleta Azul, com começo, meio e fim. Todos sabiam que ia começar e ia acabar. Porque ele não é uma política pública. Não sou eu que defino esse tipo de política pública. É o SUS. É regra. Universalização preconiza isso. Nós não podemos
querer a integração universal, mas quando é o meu caso, o tratamento tem que ser especial. No SUS não é assim. E não é porque eu quero, é porque é assim. Então, todo mundo sabia que tinha começo, meio e fim. Ao findar, algumas pessoas foram ao Ministério Público, fizeram denúncia anônima de que a prefeitura, olha a loucura, a prefeitura teria deixado de fazer o atendimento. Não é verdade, porque não era um projeto da prefeitura. O fundo financiou um projeto de uma organização social para atender um conjunto pequeno de crianças com autismo. Há algumas iniciativas que a gente tem discutido, hoje mesmo falei com o Edinho Marte, nosso vereador, que tem trabalhado para buscar algum apoio, não é solução, é apoio, para que esse tipo de projeto possa ser continuado. Se conseguir, talvez a gente possa fazer de uma forma, inclusive, diferente do que foi aplicado. Porque o conceito público para esse tipo de atendimento, ele será diferenciado. Vai ser uma política pública da Prefeitura de Jaguaí? Não, gente. Esse tipo de política pública ela não é local, ela é nacional, ela vem hierarquizada dentro da estrutura do SUS, que tem 3 hierarquias, atenção básica, média, alta complexidade. Ao município cabe atenção básica na sua plenitude, aos estados e ao governo federal atenção média e alta complexidade, especialização na área de saúde é média e alta complexidade, não atenção básica. Enfim, tem uma série de regras que você precisa seguir, e não é porque o prefeito quer ou deixa de querer. Se eu pudesse e tivesse condições, lógico que faria. Não há dúvida sobre isso. Se a Guaí tivesse condições de atender a todos em tudo que querem, não tenha dúvida que faria. A Guaí, se multiplicar por 10 o IPTU que hoje a nossa população paga, não atende às demandas que todos têm. Então, infelizmente, o setor público funciona assim, tem regra, nós vamos seguir a regra. Eu não vou agir por pressão, porque as pessoas acham que deve ser. Nós não estamos levar a prefeitura à justiça numa denúncia, num inquérito. Eu só vou tomar decisão quando eu convencer a justiça que eu estou certo. Eu não vou fazer porque o Ministério Público acha que deve, nem eles sabem o que tem que fazer. O Tribunal de Justiça diz que nós somos corretos. Então, assim, não é dessa forma que as coisas funcionam. A hora que tiver pacificado, clarificado, nenhuma criança aqui vai ficar sem atendimento. Procure a UBS CAPS, CAPS referência, que vai ter atendimento. Tem TO, tem psicólogo, tem uma dificuldade no neuropediatra. Não é a Guaí tem, não é a Guaí, todo mundo tem. O neuropediatra hoje, o ginecologista, o psiquiatra são profissionais raros nos interiores brasileiros. Aqui não é diferente, São João não é diferente, nenhum lugar é diferente. A neuro que estava aqui veio de Poste Caldas. Pergunta se ela quer prestar serviço à prefeitura. Não quer prestar serviço à prefeitura, porque prefere os projetos, a remuneração é maior, melhor que o SUS. Então, uma série de fatores isso. Não é algo trivial. Se fosse trivial, a gente já tinha resolvido. Agora, aqui, a gente só vai encaminhar depois que nós mostrarmos para a justiça e ela se convencer de que a denúncia que fizeram não tem base. Porque a nossa obrigação constitucional é cumprida, além da nossa obrigação constitucional, porque a gente entende que essas pessoas precisam ser atendidas, e aí nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades. E não no que quer o Ministério Público. Ele não tem ideia do que é isso. Não vive o dia a dia, fica fazendo troca de ofício, não acha o quê? Não acha o quê? Nós vamos discutir até onde der. E nós vamos convencê-lo de que ele está errado e nós estamos certos. E na cidade, há algum tipo de levantamento com relação ao fluxo de crianças autistas? Tem Como está muito difuso, porque uma coisa é você pegar as pessoas que têm plano de saúde e aquelas que procuram o SUS. Muitas vezes, aquelas que têm plano de saúde, por capacidade de articulação maior, influenciam aquelas que precisam do SUS. Hoje, por exemplo, eu descobri uma mãe que ela não sabia que o SUS pode atender através da UBS para chegar no CAPS ou, eventualmente, por uma referência. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos escrevendo um passo a passo para deixar claro a essas mães, principalmente, que precisam de atendimento, que o SUS atende. Agora, tem regra. Não é um atendimento específico, especializado, especial para o meu filho. Não, o SUS não é assim. Nós vamos fazer o que a regra determina, que não fui eu que criei. É uma legislação federal. Então, a Cláudia, nossa secretária de saúde, está terminando esse passo a passo. Nós vamos transformar esse passo a passo num material de comunicação para explicar, principalmente às mães preocupadas com razão, em relação ao atendimento dos seus filhos, como é que ela vem para o sistema público, porque o atendimento existe. Nós temos hoje autistas tratados no CAPS de Jaguaí. Então o atendimento existe. Não é toda semana como eu quero. Não é você quem decide, é o médico, é o psicólogo, é o TO,
eventualmente o psiquiatra, eventualmente o neuropediatra, não é a família. É lógico que eu gostaria, se tivesse, que resolvesse hoje os meus problemas, mas infelizmente não é assim. A realidade se impõe de uma forma diferente. E a gente tem que ter muito cuidado no trato, porque a gente sabe que nós estamos tratando com pessoas, crianças, famílias muitas vezes desestruturadas em razão da ansiedade por não ter o atendimento que precisa, às vezes por não ter a informação relativa de como tratar num atendimento que existe. Então, talvez nós também tenhamos pecado em não explicar que o atendimento existe. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Olha, esse atendimento existe, tem regrinha para cumprir. Ok, prefeito. Vamos falar agora na live a respeito de benefícios aos funcionários públicos. A Prefeitura enviou recentemente para a Câmara Municipal a lei de reajuste dos funcionários e recentemente também concedeu benefícios como o 14º salário e também o cheque férias. A administração tem valorizado e também procurado incentivar esses funcionários? Olha, quando nós chegamos aqui, já há quase 8 anos, a